Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago Calçado, estamos juntos com a nossa palavra de fé. Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro, dia de meditarmos o Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 23 a 28. Jesus estava passando por um campo de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Meus irmãos, dentro das prescrições legais que os mestres da lei e os fariseus tinham uma maior observância e um maior rigor, havia a prescrição do dia de sábado. De fato, a lei de Moisés, cumprindo aquilo que era a vontade do próprio Deus, havia estabelecido o sábado como um dia de descanso, uma vez que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A lei do sábado tinha uma função muito especial: garantir aos trabalhadores um momento de repouso diante do árduo trabalho com que tinham se dedicado durante toda a semana. Era uma lei que visava o bem das pessoas, visava uma integração e um dia de recolhimento, de oração, para que as pessoas pudessem se dedicar ao estudo e à oração dos salmos e aos cumprimentos das exigências da fé. Mas os fariseus tinham transformado essa observância em mais um motivo para ganhar dinheiro e se beneficiar dos deslizes das pessoas. Toda vez que uma pessoa era pega infringindo a lei do sábado, ela tinha que pagar multas, e isso fazia com que ela perdesse uma série de condições de negócio, de comércio, e ficasse ainda mais refém dos fariseus. Isso nos ensina que os fariseus tinham subvertido a lei, uma lei que levava com que o ser humano se aproximasse de Deus, tinha se transformado em um objeto de fiscalização, para que eles se aproveitassem das pessoas que cometessem alguns erros. Em outras palavras, a lei que levava o ser humano a se unir a Deus tinha se transformado em um objeto de medo, de temor e de fiscalização por esses homens que eram fiscais da fé alheia e que se beneficiavam com isso. Mas, como nós ouvimos ontem, Jesus não fica refém à lógica estabelecida pelos mestres da lei. Pelo contrário, ele, como Filho de Deus, vem dar cumprimento pleno à lei, cumprimento que se realiza na sua pessoa, na sua salvação a ser operada na cruz. Por isso, o anúncio de Jesus bate de frente com os interesses mesquinhos e de lucro dos mestres da lei e dos fariseus. Hoje, Jesus e seus discípulos caminhavam num campo de trigo, e os seus discípulos, com fome, começam a arrancar algumas espigas para preparar pão para comer. Com isso, eles, na lógica dos fariseus, estariam infringindo a lei. Mas Jesus não está preocupado com esses homens mesquinhos. Está preocupado em saciar a fome da multidão, a fome espiritual com a palavra, mas também as necessidades materiais do ser humano, que precisa de vida e vida em abundância. Por isso, ele não dá a mínima para os fariseus e mostra que, entendendo da lei verdadeira, explica que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. De fato, se começamos a olhar a palavra de Deus sob a perspectiva de Jesus, entendemos que todas as leis da Bíblia levam à vida em abundância,
a vida em abundância aqui na terra, com a luta para que a justiça plena aconteça e ninguém passe por necessidade, mas a vida também eterna que Jesus conquistou para nós na cruz. Por isso, quem se aproxima de Jesus, aproxima-se de um desafio: lutar para que a vida não se submeta aos interesses mesquinhos do ser humano. Lutar para que a vida seja liberta de tudo aquilo que aprisiona o ser humano a uma lógica irracional que conduz à morte. Levar o ser humano a viver plenamente aquilo que é a vontade de Deus, que o próprio Jesus expressa em outro trecho do Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Por isso, aquilo que nós devemos nos perguntar o tempo todo, seguindo Jesus, é isso: aquilo que eu faço enquanto cristão me leva a ter mais vida, me leva a promover a vida ou a negá-la? Seguir Jesus me leva a promover o bem do próximo ou a explorá-lo enquanto pessoa? Seguir Jesus me torna mais livre para amar ou me faz também um fiscal da fé alheia, como os fariseus faziam? Perguntemo-nos sobre isso. O início da vida pública de Jesus só está começando e, pouco a pouco, Ele quer nos formar como discípulos verdadeiros, que levam a vida plena e a salvação às pessoas e não os próprios interesses. Que a vida em abundância se concretize na sua vida e que juntos possamos espalhar a mensagem de Jesus, que nos ama até o fim. Senhor, eu peço por esse meu irmão, por essa minha irmã que ouve o meu programa, que o Senhor a ajude a espalhar o reino para além de todo o farisaísmo dos homens, que o Senhor concretize o seu plano de amor em sua vida e que juntos possamos evangelizar com amor, fazendo com que cada pessoa descubra o seu infinito amor por todos nós. Que o Senhor abençoe esses meus seguidores, esses meus ouvintes, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você pode, compartilhe esse áudio, seja um evangelizador. Eu te espero amanhã para mais uma Palavra de Fé. Até lá.